A gente jura que não liga, mas basta o grupo do WhatsApp esquentar pra mão, coçar o olho, brilhar igual criança vendo doce. É um troço mais forte que a gente, um veneno miúdo que desce queimando, mas que deixa a tarde inteira menos sem graça. Você abre o aplicativo achando que vai só olhar o horário de funcionamento da padaria, mas em menos de 30 segundos o seu polegar já desceu 3 telas, passou por 2 stories de gente que você mal lembra onde conheceu e estacionou num print de conversa de WhatsApp que alguém teve o trabalho de vazar, recortar e encobrir os nomes com rabiscos pretos mal feitos. A legenda diz apenas, chocada. E você fica. Você olha para a luz azul da tela iluminando a sua testa no escuro do quarto, com o lençol embolado na perna, e pensa, não me interessa quem fez o que, eu nem gosto dessas pessoas. Mas o seu olho continua grudado ali, ávido, correndo pelas linhas tortas da briga alheia, como se a sua sobrevivência dependesse de saber quem bloqueou quem depois da festa de sábado. É um ritual silencioso, quase higiênico na sua sordidez digital. A gente consome a desgraça alheia com a mesma naturalidade com que se descasca uma mexérica no sofá, sentindo o cheiro forte subir enquanto os dedos ficam meio pegajosos. E o pior de tudo não é o hábito em si, é o gosto que ele deixa na boca. Um gosto que mistura a culpa rápida de quem sabe que está perdendo tempo com uma satisfação meio morna, quase aconchegante, de ver que a vida dos outros também é uma bagunça constrangedora. Sabe aquela cena clássica na fila da farmácia, quando a atendente demora um pouco mais para achar o troco? De repente, você e a pessoa do seu lado começam a comentar sobre o senhor que está na frente reclamando do preço da dipirona. Em 2 minutos, vocês já criaram uma narrativa inteira sobre a vida daquele homem, sobre como ele deve ser insuportável no Natal da família, sobre os netos que não ligam para ele. Você sai da farmácia com remédio na sacola e com um sorrisinho discreto no canto da boca, como se tivesse descoberto um segredo cósmico. Não é maldade pura, não é ódio, não é inveja. É uma coceira muito específica que só passa quando a gente consegue fatiar a vida de alguém e servir no prato da conversa. A gente costuma tratar a fofoca como um desvio de caráter menor, um defeito de fábrica que algumas pessoas têm e outras fingem que não têm. Mas se a gente parar para olhar com calma para nossa própria rotina, para o jeito como o grupo de amigos do WhatsApp ganha vida de repente só porque alguém mandou um gente, vocês viram. Dá para perceber que o buraco é mais embaixo. A fofoca não é um acidente na nossa sociabilidade, ela é o cimento. É o que cola a gente uns nos outros quando falta assunto real, quando a nossa própria vida está tão sem graça, tão repetitiva e tão cinza que a única cor que restou foi a do circo pegando fogo na vida do vizinho. Pensa nos seus dias da última semana. Quantas conversas reais você teve sobre coisas que importam de verdade, e quantas conversas foram sustentadas pela anedota de que fulano sumiu da academia, ou que cicrano postou uma foto meio estranha com a legenda em inglês que claramente é indireta. A gente gasta uma quantidade absurda de energia mental decifrando os enigmas patéticos dos outros. É uma arqueologia dos outros que serve para desviar a atenção da nossa própria escavação arqueológica interna, que costuma ser bem mais deprimente. É muito mais fácil investigar o porquê do divórcio daquela moça do trabalho do que encarar porque o seu próprio casamento anda no silêncio que dá medo, ou porque você continua acordando às 3 da manhã com aquela sensação de que está perdendo o bonde da própria história. Spinoza, que era um filósofo holandês que passava os dias polindo lentes de óculos numa salinha escura e pensando sobre a natureza humana sem nenhuma paciência para ilusões, dizia uma coisa que encaixa como uma luva nessa nossa mania. Ele falava sobre a alegria passiva, que é aquele contentamento meio idiota que a gente sente quando vê o outro se dar mal ou quando a gente se sente um pouquinho superior às custas da fraqueza alheia. Para ele, essa alegria é frágil porque ela depende inteiramente do que acontece fora de você. Se a vida do outro está estável, você murcha. Se a vida do outro desaba, você ganha um pico de dopamina gratuita. É um vício em ser espectador da desgraça dos outros para esquecer o tédio da própria plateia. E é por isso que a fofoca é tão viciante. Ela dá a ilusão de intimidade sem exigir o trabalho emocional que a intimidade de verdade cobra. Para ser amigo de alguém, para escutar de verdade o sofrimento do outro, para trocar segredos profundos, você precisa gastar bateria. Você precisa ter paciência, precisa abrir mão da razão, precisa sustentar o peso da vulnerabilidade. Já a fofoca não pede nada disso. Ela é o fast forward da conexão humana. Você consome em segundos, acha uma delícia, mas 5 minutos depois está com fome de novo, sentindo aquele vazio esquisito no estômago, olhando para a tela do celular no escuro, esperando a próxima notificação aparecer para ver se mais alguém tropeçou na calçada da vida. Aí você pensa que o problema é só a curiosidade, que é só um passatempo inofensivo para passar o tempo na fila do banco ou enquanto o macarrão pega o ponto na água. Mas o buraco é mais embaixo, e o filósofo francês Roland Barthes tinha uma sacada genial sobre isso. Ele dizia que a nossa relação com a linguagem mudou de figura, que a gente transformou a palavra no objeto de consumo imediato.
Para Barthes, o mito moderno é aquilo que transforma a história em natureza, que faz parecer que as coisas sempre foram assim e que não tem como ser diferente. Quando a gente fofoca, a gente cria um pequeno mito particular sobre os outros. A gente pega a complexidade de uma pessoa inteira, com seus traumas de infância, seus boletos emocionais, suas insônias e seus dias ruins, e reduz tudo a uma anedota de corredor. Você soube? Fulano pirou, Beltrana fez não sei o que, pronto. A pessoa deixa de ser um ser humano em construção e vira personagem de novela mexicana barata, daquelas que a gente assiste comendo pipoca na cama num domingo chuvoso. A fofoca desumaniza o outro porque, convenhamos, é muito mais fácil julgar um personagem de papelão do que encarar um ser humano de carne, osso e contradições. É uma forma de anestesia social. A gente anestesia um medo de ser julgado transformando o outro no alvo do julgamento. Se todo mundo está olhando para o tropeço do vizinho, ninguém está prestando atenção na mancha de suor na sua própria camisa. E é por isso que a gente tem tanto medo de ficar de fora. Já reparou na angústia que dá quando você está num grupo de WhatsApp e percebe que todo mundo está comentando sobre um assunto que você não faz a menor ideia do que seja? Fica aquela sensação de exclusão escolar, aquela coceira no dedo de mandar um como assim? Ou me atualizem, por favor. É o medo ancestral de ser banido da tribo. Antigamente, quem ficava de fora do grupo morria comido pelo tigre de dente de sabre na savana. Hoje, quem fica de fora da fofoca morre de tédio social, achando que a vida está acontecendo em algum lugar onde ele não foi convidado para entrar. É a FOMO aplicada à vida alheia, o medo de estar perdendo o babado. O antropólogo René Girard falava muito sobre o mecanismo do bode expiatório, explicando como as comunidades antigas precisavam eleger uma figura para descarregar toda a tensão acumulada, toda a raiva e toda a frustração reprimida do grupo. A fofoca contemporânea é uma versão micro disso aí. A gente pega alguém que deu uma escorregada, que falou o que não devia, que terminou o casamento de um jeito feio ou que comprou um carro incompatível com o salário, e a gente transforma essa pessoa no bode expiatório da rodinha de cafezinho. Todo mundo se une na crítica, todo mundo concorda que aquilo não se faz, e nessa união falsa, a gente cria uma harmonia de comadres baseada no veneno destilado em conta-gotas. A gente sai daquela conversa se sentindo mais leve, como se tivesse lavado a alma, mas na verdade a gente só limpou a nossa sujeira, jogando o lixo no quintal do outro. O problema é que esse alívio dura pouco. Quando a porta do elevador fecha e você fica sozinho com os seus próprios pensamentos, o silêncio volta a ocupar o espaço. E o silêncio, meu caro, é um péssimo companheiro para quem não aprendeu a habitar propriamente. É por isso que a gente volta para o feed, volta para o grupo de mensagem, volta para a mesa do bar. A gente precisa de combustível novo para manter a engrenagem girando. A gente precisa de assunto para não ter que olhar para o próprio umbigo. No fundo, a fofoca é um sintoma claro de uma solidão estrutural. A gente fala tanto dos outros porque tem um medo danado de falar de si mesmo. Falar dos outros é seguro. É uma ponte de conversa que não exige que você abra o seu coração, que não exige que você mostre suas fragilidades, que não cobra a coerência de ninguém. É uma troca de figurinhas onde ninguém arrisca nada de valioso. Mas o preço que a gente paga por essa segurança barata é a atrofia da nossa capacidade de criar vínculos reais. A gente vai se tornando incapaz de ter conversas profundas, conversas que fiquem na garganta, conversas que exijam escuta verdadeira, porque a gente viciou no estímulo rápido da maledicência disfarçada de preocupação com o próximo. Gente, eu tô falando isso só para a gente rezar por ele, diz a pessoa, com a cara mais lavada do mundo, enquanto destrói a reputação do coitado em 3 frases curtas. É de uma hipocrisia tão bonita que daria um ótimo livro de comédia trágica. Talvez o grande desafio não seja virar santo e nunca mais reparar na vida alheia, porque a gente é humano, e o drama dos outros tem um ímã magnético que atrai a nossa atenção desde os tempos das cavernas. O ponto é perceber quando a fofoca deixa de ser um comentário passageiro sobre o absurdo do mundo e vira a única cola que sustenta as suas relações. Quando você percebe que só consegue conversar com os outros se estiver falando mal de um terceiro, acende um sinal amarelo no painel da sua vida. Significa que o seu estoque de assunto acabou, que a sua curiosidade pela vida murchou e que você está terceirizando o seu entretenimento para a desgraça alheia. Então, da próxima vez que você se pegar com o dedo polegar congelado em cima daquela mensagem que promete revelar o maior segredo do ano, ou quando você perceber que a conversa na mesa do almoço virou um tribunal sem juiz e sem defesa, faz um teste rápido. Dá um passo para trás. Deixa o assunto morrer na sua mão. Vira a página, fecha o aplicativo, olha pela janela do ônibus ou presta atenção no gosto do café que esfriou na xícara. A vida de quem está ali na sua frente é meio sem graça mesmo, é cheia de rotina, de boleto emocional, de tédio e de silêncios incômodos. Mas quer saber de uma coisa? É só essa vida aí que você tem para morar. E ela é boa o suficiente, exatamente desse jeito meio torto, meio cinza e totalmente céu. Vai lá viver a sua própria história, mesmo que ela não renda um único segredo de grupo de WhatsApp.
É isso. Vai lá. Se curtiu, deixa o like. E lembrando, eu não sou uma IA.